Opa, olá, tudo bem? Liguei a câmera aqui, fui pegar a Bíblia porque nós vamos usá-la daqui a pouco. Tudo bem com você? Como que está sendo o estudo através do Código de Moisés? Como é que você está se adaptando? Tenho visto vários comentários aí e é interessante porque a nossa consciência, ainda presa no estado egóico, ela vai nos impondo uma série de restrições. É muito curioso. Bom, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o Paulo Limas, FKA, e você está no canal A Arte de Viver. Estamos numa sequência de estudos basicamente sobre o Código de Jesus. Uma expressão de viver. O primeiro passo, que é recomeçar ou nascer de novo, a primeira lição, me parece ter sido a mais delicada, vamos assim dizer, do ponto de vista egóico para se realizar. As demais, ainda que tenham um certo grau de dificuldade, um certo grau de busca mais profunda do ser, e assim o é, principalmente duas aulas, se eu não me engano, anteriores a esta, que o vídeo durou 1 hora, foi uma inspiração muito forte, por isso que ele acabou demorando tanto. Dá uma impressão efetiva de uma dificuldade aparente. Mas uma vez que nós já nos propusemos a entrar no caminho, uma vez que nós já nos conectamos à proposta do trabalho, parece que um leque de opções e verdades começam a acontecer, começam a se demonstrar para a gente. Eu sinto isso nas próprias gravações, durante as gravações. O preparo, a fixação do ambiente, a conexão com os mentores espirituais, uma oração específica que eu tenho para a conexão pela busca da conexão com Jesus Cristo, para que sejamos fiéis à mensagem e que o nosso ego se afaste nesse momento, para que não polua a mensagem. Então é um trabalho diário. Ainda que você não consiga de primeira realizar, insista, persevere. O exercício final ele vale muito a pena. Porque, objetivamente, pense, quão raro é nós termos estudos direcionados a Jesus Cristo, com uma mensagem tão profunda, que não seja restrita, vamos dizer assim, a segmentos religiosos, com uma visão mais aberta, com uma visão que nós buscamos torná-la mais expandida, mais atualizada do ponto de vista da nossa realidade, do ponto de vista daquilo que nós vivemos neste plano, neste momento. Então há uma busca interessante, e hoje não vai ser diferente. O tema é entenda a vontade de Deus. Se você se permitir abrir o espaço para conexão um pouquinho maior, como você tem feito, tenho certeza que alguns dogmas, alguns paradigmas poderão ser desmoronados. Então, venha comigo, vamos iniciar aqui. Deus, já iniciamos assim, e você já sabe disso. Deus é o todo de tudo, apenas para recuperarmos. Ele é a única frequência existente. Ele é o único poder. E dele, de Deus, nosso Pai, Abba, como dizia Jesus, ele é a única existência. E dele derivam-se tudo o que há, ou deriva-se tudo o que há. Eu, você, Jesus Cristo, os sirianos, os arcturianos, os andromedanos,
o Sol de Alcione, muitas vezes maior do que o nosso Sol, qualquer outra consciência em qualquer universo, em qualquer dimensão, imaginada ou não, é Deus. Esse é um ponto importante para que nós possamos conceber a mensagem de Jesus Cristo. Quando Jesus vem ao plano da Terra, e não vamos entrar em teorias conspiracionistas sobre a continuidade da sua existência física depois de uma potencial crucificação, porque ele foi para lá, ele foi para cá, isso pouco importa. Vamos trabalhar a mensagem. Jesus Cristo, ele vem com uma função. Ele se desenvolveu ao longo de uma existência e quando iniciou o seu ministério, ele nos entrega uma mensagem poderosa. Uma mensagem de amor. Uma mensagem de ligação com o Criador como nunca até então havia sido passada. Jesus, ele rompe uma estrutura multimilenar para nos trazer a boa nova, para nos informar efetivamente o quão amoroso é o Deus Criador de tudo. Se você pegar, tem um livro chamado... Peraí. Tá aqui. Esse aqui, Corpus Hermeticum. Lá no meu canal Milionariamente, nos bons tempos do canal lá, eu tenho ele gravado. Está lá na íntegra ainda não eliminei o canal, não sei o que eu vou fazer com ele. Enquanto o YouTube não me penalizar, eu estou deixando ele lá. Ele não monetiza, não faz nada, mas quando você busca, por exemplo, este livro, que é o Corpus Hermeticum, é toda a trajetória de Hermes Trismegisto, o 3 vezes grande, ou Thoth, como conhecido. Quando nós chegamos na Ugdoada, lá no final, você tem uma percepção clara de um processo de constituição do Criador, o Criador nos criando, né? Como ele criou as centelhas divinas, e ele é um dos primeiros que fala, se não o primeiro que fala sobre a centelha divina. Ele nos traz uma conexão com esse Deus amoroso. Não é um Deus cruel, não é um Deus vingativo, não é um Deus com sentimentos práticos e humanos, com a ira praticamente que é restrita, pelo menos até onde nós conhecemos, a ira humana. E Jesus, ele quando nos traz esse conhecimento, ele traz isso de uma maneira muito clara, muito objetiva, porque ele não se alia ao padrão, ao dogma, àquilo que já era difundido até então. Quando Jesus abre essa potencialidade de um Deus amoroso, a lei estabelecida se revolta. Quem é a lei? O ego. O ego vigente da sociedade, da comunidade, ele se revolta. Porque quando eu começo a conceber a minha impregnação em Deus, eu sendo Deus, eu vivendo em Deus, você começa a quebrar uma série de barreiras que até então a religiosidade colocava, e depois, com a constituição da igreja, da cristandade na Europa, é que volta a ter esse domínio pelo medo, pela tortura e pelo fim da existência. Quando Jesus nos apresenta esse Deus,
ele mostra um Deus totalmente misericordioso, que é conectado ao ser humano. E se nós lermos o Evangelho, ainda que com as deturpações, com as alterações que sofreu ao longo dos milênios, pelos escribas mais diversos, os tradutores mais diversos, nós vamos entender que a mensagem ainda assim conseguiu passar. E se nós nos permitirmos de fato nos aprofundar nessa mensagem, nós vamos entender claramente que Jesus está dando um recado. Deus vive em você. Você vive em Deus. Perdão pelo soluço. Você vive em Deus. E essa força nos remete diretamente a essa concepção de sermos uma centelha dele. Às vezes perguntam se Deus é o todo de tudo, se ele é eterno, imutável, se ele é o Criador contínuo, o próprio Criador eterno, constante, que se multiplica e se multiplica. Por que haveria Deus de nos criar? Aí nós somos obrigados a buscar uma resposta nos cabalistas. Os cabalistas, para que nós possamos compreender, eles de fato foram os grandes guardiões da sabedoria universal. Quando o Egito começou, ele teve a sua fundação, o Egito teve um Egito antes do tempo contado, quando a Atlântida se implode, os remanescentes dessa Atlântida vão para vários lugares do mundo levar os registros acásticos, os registros da sabedoria, do conhecimento, e um dos lugares, depois de passar pela Etiópia, a Etiópia foi um dos grandes reinos da humanidade, se não o maior reino da antiguidade. Mas hoje não sobra nem resquício dessa história. A Núbia, conectada ao próprio reino egípcio, da mesma maneira também teve muita força e muita potência. Então, quando estes atlantes vão para o Egito, eles fundam essa nação com muita sabedoria, com muito conhecimento. Quando começam as dinastias, o Egito atinge um apogeu, ele chega a um poder de conquista muito grande. E como todas as grandes civilizações bélicas, tem o seu apogeu e, depois de um tempo, vem a queda. Quando os mentores espirituais do planeta Terra, dentre eles o próprio Cristo, ainda que não tivesse vindo na pessoa de Jesus aqui na Terra naquele momento, mas já naturalmente já comandava, porque afinal de contas ele é o diretor do planeta Terra, ele é o dono, vamos assim dizer, responsável pela ascensão das centelhas que aqui estão. Ainda que tenha divergências, que existam divergências em relação ao anjo caído, não vamos entrar nesse mérito agora, mas já estava lá. Com a queda do Egito, o conhecimento iria se perder, ele iria acabar. O povo hebreu vai, através de José, para o Egito, e depois passam-se um ciclo que ninguém faz conta, mais ou menos 400 anos e tudo, de José até Moisés. Há um meio que não se conta, que está desaparecido. O que aconteceu depois que José morre e que o faraó que amava José também morre, começam a vir as dinastias, porque este povo que foi tão bem recebido depois torna-se escravizado, como massa, como mão de obra. Então, há um delay aí, há um buraco nessa concepção. E neste momento histórico, desenvolve-se uma sabedoria através dos faraós antigos, um deles, Akhenaton, o grande,
o grande faraó de conhecimento primevo que tentou implementar a sabedoria do Deus único, do Deus Sol, de Ra, e esta sabedoria foi incorporada pela consciência judaica, os hebreus na época, e foi levado junto com o êxodo desse povo. E os cabalistas codificaram todo esse conhecimento. Então existe o conhecimento padrão, que é registrado através da Torá, o Tanat, enfim, que é registrado principalmente pelos 5 grandes livros, e depois há o desenvolvimento da sabedoria cabalista. Então este movimento, todo ele é para demonstrar a grande sabedoria do Deus Uno, do único Deus, que Jesus vem e consolida, vem e nos informa, nos traz como força de amorosidade, de poder e de realização. Com Deus, com esse poder sagrado de Deus que Jesus nos recomenda, não há limitação. Como é que você contém alguém que sabe a não existência do fim da vida? Como que você contém? Se esse é um pressuposto fundamental para, muitas vezes, aprisionar as mentes, as consciências. Veja só, se é para ser a vontade de Deus, entenda a vontade de Deus. Vamos pegar aqui a oração do Pai Nosso, tradicional, não aquela traduzida do aramaico, que no canal já tem aí. Você tem lá, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Quando nós repetimos esta oração com esta tradução, na maioria das vezes é uma repetição sem consciência, por um padrão de repetição normal. E normalmente leva-se esta petição, esta oração petitória, a um nível de um Deus distante. Seja, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, como se ele estivesse distante, seja feita a vossa vontade. E na consciência de quem ora, na maioria dos casos, há uma clara dualidade estabelecida, como se Deus estivesse lá e a vontade dele fosse diferente da minha vontade. Mas aí há uma cisão de pensamento. Imagino que você esteja acompanhando uma cisão de pensamento. Por quê? Uma quebra, uma ruptura. Se nós já dissemos, desde a primeira lição proposta, que eu sou como Jesus, e Jesus é o Filho unigênito, né, na concepção trazida, mas que Jesus é o próprio Deus e nós somos o próprio Deus, nós somos a centelha do Criador, fica um racional. Como que a vontade de Deus... A cadeira faz barulho, né? Como que a vontade de Deus pode ser diferente da minha? Ou como que a minha vontade pode ser diferente da vontade de Deus? Em que circunstâncias que isso poderia acontecer? Dá a impressão, efetivamente, que tá bom, já que a minha vontade não pode ser feita, eu queria que esse negócio aqui, mas já que não dá, então que seja feita a vontade de Deus. É um desleixo mental, quase.
Se a minha vontade, eu sou um filho de Deus. Eu sou centelha do Criador. Eu sou a expressão da vontade de Deus aqui na Terra. Se eu estou conectado a Deus, a vontade dele não pode ser diferente da minha. A minha vontade não pode ser diferente da dele. Eu até posso ver às vezes algumas pessoas se remexendo para dizer que isso é uma heresia. Mas nós não estamos mais nesse tempo. É preciso conceber que todo o poder de manifestação dado, transmitido a nós por Deus, pelo Criador, ele precisa ser aplicado com consciência, em sabendo aquilo que nós estamos fazendo, realizando os milagres que nós precisamos realizar em nossas vidas. Através de uma expansão dessa consciência, através de um saber diferenciado. Seja feita a tua vontade, é quase como se nós estivéssemos orando e aceitando a vontade de Deus como uma espécie de punição. E não com o amor que deveria ser. E se você observar nas entrelinhas da sutileza da colocação, você vai ver que tem uma pitadinha de medo ali. Sabe aquela expressão que se usa muito quando se fala da lei da atração? Que é, cuidado com o que você pede porque você poderá ser atendido? É por esse caminho. Olha só, cuidado com o que você pede porque você poderá ser atendido. E vai ser, de fato vai ser. Não peça isso, porque senão você vai ser atendido. Não peça aquilo, senão você vai ser atendido. É, de novo, a implicação do medo na consciência humana. Na próxima lição, nós vamos falar bastante de culpa. Princípio de culpa. Ela está sempre associada a culpa com medo, culpa com medo, culpa com medo. Porque temos medo, porque sentimos culpados em relação a uma série de questões. Mas vamos parar aqui nesse processo. O medo é uma imposição que nos impede de manifestar a vontade de Deus. Demonstra que você, olha que frase é essa, demonstra que você está com medo daquilo que você é, ou do que você é. E o que você é? Deus. Você é a centelha do Criador. Você é a expressão de Deus em movimento, em ação, em manifestação no plano da Terra. É muito importante que nós tenhamos isso bastante claro. Eu vou tentar ser mais rápido hoje. E que nós possamos saber que só há uma vontade. Qual é essa vontade? A vontade de Deus. Nós somos Deus. Nós somos como Deus. Nós somos essa vontade, melhor dizendo. Nós somos a vontade de Deus. E a vontade de Deus qual é? Harmonia, crescimento contínuo, expansão, desenvolvimento, sabedoria, paz. Você sai de um aparente caos para uma grande construção, abundância plena. Veja a fartura que é a concessão de Deus em tudo aquilo que Ele faz. Já falamos disso, acho que no 2º ou 3º vídeo, sobre a sementeira divina. Lança-se uma semente, ela gera uma árvore, desde que cuidada ou caindo em solo fértil. Esta árvore vai gerar 1, 2, 3, 10, 15, 20 frutos em uma levada só, mas quantas vezes ela faz isso no ano? E cada fruto às vezes gera 1, 2, 3, 15, 20, 50. Você pega um mamão, por exemplo, quantas sementes tem dentro de um mamão? Quantas sementes tem dentro de um melão? Ela se multiplica por N. Então, a vontade de Deus é
essa abundância plena. É quebrar a ilusão da escassez. Lembra-se, nós tivemos um vídeo inteiro falando sobre a escassez. A escassez é uma ilusão, é um fator egóico. Não existe a escassez. E como Jesus curava, ele só demonstrou que também não existe a doença. A doença reside no estado egóico de ser. Das crenças que foram formatadas por um sistema vexaminoso, pecaminoso, que quer nos limitar e nos prender constantemente, para que nós não tenhamos sequer o domínio sobre aquilo que nós pensamos. Aquilo que você pensa forma, cria uma forma, pensamento, ganha poder e vai crescendo na vida, porque fica limitado à mente humana. E na mente humana você cria a própria realidade. Também falamos um vídeo sobre a criação da própria realidade. A realidade que a pessoa cria e permanece nela é aquela realidade que ela vai se manifestar. E se eu tenho um universo de potencialidades, como nos diz Deepak Chopra, isso, né, na leitura desse livro e a criação desses vídeos, me trouxe outro insight que eu já tinha entendido, mas não tinha concebido profundamente essa lei da potencialidade pura, que é do Deepak Chopra. Eu não tinha ainda traduzido para dentro de mim, com presença de espírito, o que de fato isso significava. Observe, já falamos no vídeo anterior sobre a prece. Só vou reprisar. Perdão. Quando as pessoas vão orar, como que elas fazem? Lembra-se, ela inicia a oração fazendo uma petição ou uma lamentação. Depois, se fez a lamentação, ela vai fazer a petição e não agradece nada. É uma oração completamente limitada a como se fosse um muro de lamentações, terrível. E se você observar, se eu sou como Jesus, vamos observar então como Jesus fazia. Jesus, ele agradecia sempre, em primeiro lugar. O exemplo mais clássico da Bíblia é a ressurreição de Lázaro. Já falamos dela. Jesus chega lá, com todas as lamentações das irmãs e tudo, e com todo o cenário montado, ele diz: olha, Senhor, se faço isso é para que eles possam crer, mas agradeço por ter me atendido. Ele não havia pedido ainda. Só que Deus, que é o todo e sabe de tudo, já manifestou o poder nele, porque sabia o que Jesus ia fazer. E ele, impregnado de Deus, vivendo em Deus, demonstra claramente como se faz. Saia, Lázaro. É essa a expressão grande. Então, a oração, ela precisa ser para expressar a vontade de Deus, uma oração de gratidão. Uma oração com a gratidão, de saber-se atendido, como nós vimos quando nós falamos da mãe substância, da mãe amorosidade, que já nos atende antes mesmo de que nós possamos imaginar que nós necessitamos de alguma coisa. Esta mãe amorosidade, esta mãe substância, ela nos preenche com a harmonia divina, com o poder sagrado. Senhor, a tua vontade é feita porque eu afirmo, porque eu peço. Senhor, a tua vontade é feita porque eu afirmo, porque eu peço. Hoje eu experimentei fazer isso. Quando vocês estão vendo aqui, se você buscar os vídeos anteriores, vocês vão ver que era um outro cenário. Na verdade, é um escritório aqui, né, da casa. E eu comecei a fazer uma série de orações, algumas delas pautadas aqui por esse princípio, e em 2 semanas eu tinha mudado de casa.
estou morando na casa que era da minha mãe, num movimento que me trouxe a comodidade necessária para a produção desses trabalhos todos que estão acontecendo. Só os cãezinhos, né, hoje eles estão mais tranquilos, mas só esse detalhe, o restante está tudo certo. Mas quando eu já fiz as orações, muitas vezes eu começo a gravar, eles param, é um negócio interessante, a energia começa já a acalmar o coração deles. Eu sou como Jesus. E se eu sou como Jesus, e eu não duvido disso, eu sou como Jesus, ainda que no estágio de aprendizado de como espelhar a presença de Jesus na vida, eu sou como Ele. E gradualmente tenho buscado agir no mundo tal e qual Jesus Cristo. Esse é o modelo perfeito. Ele é o modelo perfeito que nos foi conferido. O que você quer? O que você deseja? Qual é a sua necessidade? No final desse vídeo, deixa eu ver se é nesse ou se é no próximo. É nesse mesmo. No final desse vídeo, eu vou deixar uma meditação baseada neste capítulo. Faça. Serão 10 minutos, mais ou menos, 15 minutos de meditação, para você encerrar e conceber o poder de manifestação na sua consciência. Decrete que sejam removidas ou removidos todos os bloqueios à sua consciência e siga o modelo de Jesus Cristo. Qual é o modelo de Jesus? Multiplicar a provisão e fazer com que tudo esteja de acordo com o padrão divino. Seja como Deus. Essa é uma referência que nós precisaremos quebrar gradualmente. Nós precisamos, eu digo isso por mim, porque a influência do sistema, e quando eu digo sistema é tudo, é o sistema familiar, é o sistema comunitário, é o sistema social, é o sistema do país como um todo, as elites dominantes, todos esses processos que estão aí, eles criaram mecanismos que foram doutrinando a consciência dos seres humanos a serem prisioneiros de si próprio, gerando medo e culpa como poder de manipulação. E se você estiver fincando as suas bases numa crença de um poder que vai lhe punir, que vai lhe queimar eternamente, dificilmente você abrirá espaço para sentir o Deus verdadeiro. Ou o único Deus, não é nem Deus verdadeiro, o único Deus que existe. Entende? E este Deus que é essa dimensão macro da espiritualidade maior. E quando nós concebemos isso dentro de nós, gradualmente, experimente. Eu fiz pouco antes de iniciar, eu fiz uma meditação profunda, coloquei uma música e fiquei buscando sentir a presença de Deus. Estou no caminho ainda. Quantos erros eu tenho. Quantas situações que eu ainda preciso resolver. Quantos ajustes a minha consciência precisa desenvolver para que de fato eu possa estar nesse estágio diferente. Muitas. Mas, usando a vivência de Jó, o livro de Jó, a minha vida é a vida de Deus. E só Ele tem poder sobre mim. Nenhum mal pode me tocar, porque, como nós já aprendemos, eu tenho uma cobertura sagrada, do anel sagrado de Deus de proteção, desse cinturão eletrônico que nós criamos ao nosso entorno. Não tenho medo dos erros que cometi, não tenho medo dos erros que cometerei. É certo que estamos numa linha de aprendizado. Não importa a religião que você segue. Não importa.
Não importa qual o segmento filosófico que você mais busca se conectar. E hoje eu entendo claramente por que a minha intuição foi colocando um Pai Preto, Buda, Jesus Cristo na sua potência, um ponto de iluminação, tem guardião aqui, tem um monte de adereços que vão abrindo espaço para amplitude e não para rejeição. Para que nós não tenhamos nenhuma intolerância com absolutamente nenhum segmento filosófico e religioso. Nenhum. Se ele é o todo, e ele é, se ele é tudo, e ele é, como eu posso criticar o que quer que seja e quem quer que seja pela sua orientação religiosa, ou por qualquer outro tipo de orientação? Não há essa possibilidade. Não há erro na obra de Deus. Não há erro na obra de Deus. Muito bem. Então, só estava verificando se peguei todos os apontamentos, peguei. Fique com a meditação. Espero que tenha sido útil, que possa estar contribuindo, ajudando. Se sentir vontade, deixe os seus comentários e tamo junto. Tamo junto aí, nesse processo de crescimento e desenvolvimento. Tá bom? Beijo. Saúde, 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 paz, 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 harmonia, 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 luz, 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 luz. Gratidão. Com licença, viu? Muito bem. Você que veio fazer a meditação, isso basicamente, como o autor diz, é um tratamento espiritual, usando o poder da sua vontade, da vontade do Criador, da vontade de Deus, agindo em sua vida, agindo em minha vida. Então, busque agora um relaxamento mais profundo, busque abrir espaço para receber esse tratamento. Vamos invocar com muito amor, com todo o respeito do mundo, a presença de Jesus Cristo em nossas vidas nesse momento. Que Jesus possa nos inspirar de fato a reconhecer a presença de Deus impregnado em cada célula que nós temos. E buscando essa conexão, você vai ouvindo a minha voz e vai relaxando, vai respirando, permitindo que o hálito divino se incorpore ao teu corpo, chegue até você com muita paz e com muita harmonia. Repita comigo, nós vamos repetir algumas vezes. É minha vontade que todo o obstáculo a uma vida integral e completa seja removido. Se houver uma falsa crença na escassez, eu decreto que ela seja eliminada agora. Se houver uma mentira que se concretizou como uma moléstia física, que a verdade a substitua agora. Se existir um padrão equivocado a partir do julgamento dos outros e está se manifestando como relações tensas, eu peço que ele seja eliminado agora. Se um pensamento errado tiver resultado em fracasso, é minha vontade que todos os pensamentos desse tipo sejam corrigidos agora. Eu estou pronto e quero viver uma vida plena, integral, amorosa e bem-sucedida, que é o meu direito divino inato. A vontade de Deus é a minha vontade. É o amor de Deus, incorporado na minha consciência, que está fazendo o trabalho. Eu relaxo na Mãe Substância e deixo o amor fazer tudo por mim no meu lugar. Ele sabe exatamente o que fazer e o que está fazendo neste preciso momento. Eu não procuro Deus por coisas materiais. Eu me volto para dentro e me torno receptivo ao fluxo da Mãe Amor.
e deixo o meu amor-consciência se manifestar como satisfação total na minha vida. É minha vontade que todo o obstáculo a uma vida integral e completa seja removido. Se houver uma falsa crença na escassez, eu decreto que ela seja eliminada agora. Se houver uma mentira que se concretizou como uma moléstia física, que a verdade a substitua agora. Se existir um padrão equivocado a partir do julgamento dos outros e está se manifestando como relações tensas, eu peço que ele seja eliminado agora. Se um pensamento errado tiver resultado em fracasso, é minha vontade que todos os pensamentos desse tipo sejam corrigidos agora. Eu estou pronto e quero viver uma vida plena, integral, amorosa e bem-sucedida, que é o meu direito divino inato. A vontade de Deus é a minha vontade. É o amor de Deus, incorporado na minha consciência, que está fazendo o trabalho. Eu relaxo na Mãe Substância e deixo o amor fazer tudo por mim no meu lugar. Ele sabe exatamente o que fazer e o que está fazendo neste preciso momento. Eu não procuro Deus por coisas materiais. Eu me volto para dentro e me torno receptivo ao fluxo da Mãe Amor, e deixo o meu amor-consciência se manifestar como satisfação total na minha vida. É minha vontade que todo o obstáculo a uma vida integral e completa seja removido. Se houver uma falsa crença na escassez, eu decreto que ela seja eliminada agora. Se houver uma mentira que se concretizou como uma moléstia física, que a verdade a substitua agora. Se existir um padrão equivocado a partir do julgamento dos outros e está se manifestando como relações tensas, eu peço que ele seja eliminado agora. Se um pensamento errado tiver resultado em fracasso, é minha vontade que todos os pensamentos desse tipo sejam corrigidos agora. Eu estou pronto e quero viver uma vida plena, integral, amorosa e bem-sucedida, que é o meu direito divino inato. A vontade de Deus é a minha vontade. É o amor de Deus, incorporado na minha consciência, que está fazendo o trabalho. Eu relaxo na Mãe Substância e deixo o amor fazer tudo por mim no meu lugar. Ele sabe exatamente o que fazer e o que está fazendo neste preciso momento. Eu não procuro Deus por coisas materiais. Eu me volto para dentro e me torno receptivo ao fluxo da Mãe Amor, e deixo o meu amor-consciência se manifestar como satisfação total na minha vida. É minha vontade que todo o obstáculo a uma vida integral e completa seja removido. Se houver uma falsa crença na escassez, eu decreto que ela seja eliminada agora. Se houver uma mentira que se concretizou como uma moléstia física, que a verdade a substitua agora. Se existir um padrão equivocado a partir do julgamento dos outros e está se manifestando como relações tensas, eu peço que ele seja eliminado agora. Se um pensamento errado tiver resultado em fracasso, é minha vontade que todos os pensamentos desse tipo sejam corrigidos agora. Eu estou pronto
e quero viver uma vida plena, integral, amorosa e bem-sucedida, que é o meu direito divino inato. A vontade de Deus é a minha vontade. É o amor de Deus, incorporado na minha consciência, que está fazendo o trabalho. Eu relaxo na Mãe Substância e deixo o amor fazer tudo por mim no meu lugar. Ele sabe exatamente o que fazer e o que está fazendo neste preciso momento. Eu não procuro Deus por coisas materiais. Eu me volto para dentro e me torno receptivo ao fluxo da Mãe Amor, e deixo o meu amor consciência se manifestar como satisfação total na minha vida. É minha vontade que todo o obstáculo a uma vida integral e completa seja removido. Se houver uma falsa crença na escassez, eu decreto que ela seja eliminada agora. Se houver uma mentira que se concretizou como uma moléstia física, que a verdade a substitua agora. Se existir um padrão equivocado a partir do julgamento dos outros e está se manifestando como relações tensas, eu peço que ele seja eliminado agora. Se um pensamento errado tiver resultado em fracasso, é minha vontade que todos os pensamentos desse tipo sejam corrigidos agora. Eu estou pronto e quero viver uma vida plena, integral, amorosa e bem-sucedida, que é o meu direito divino inato. A vontade de Deus é a minha vontade. É o amor de Deus, incorporado na minha consciência, que está fazendo o trabalho. Eu relaxo na Mãe Substância e deixo o amor fazer tudo por mim no meu lugar. Ele sabe exatamente o que fazer e o que está fazendo neste preciso momento. Eu não procuro Deus por coisas materiais. Eu me volto para dentro e me torno receptivo ao fluxo da Mãe Amor, e deixo o meu amor consciência se manifestar como satisfação total na minha vida.